Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo em 1 Reis, capítulo 14, dos versos 4 a 6, onde a palavra de Deus diz assim: A mulher de Jeroboão assim o fez, levantou-se e foi a Siló e entrou na casa de Aiás. Aiás já não podia ver, porque os seus olhos já se tinham escurecido por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aiás: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Ouvindo Aiás o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse entre a mulher de Jeroboão: Por que finges assim? Pois estou encarregado de dizer-te duras novas. Refletiremos nesse dia a respeito do tema Sendo Sinceros com Deus. Nós podemos observar, à luz do relato exposto aqui pela Bíblia Sagrada, que o filho de Jeroboão, o qual a Bíblia aqui não vai descrever o nome, ele adoece e essa doença certamente é uma doença mortal. O que acontece? Nós podemos perceber que desde que Aias foi usado por Deus para falar a Jeroboão, que ele estaria reinando sobre as 10 tribos de Israel, ficando apenas duas sob o comando dos reis do sul. Esse homem, então, que assume a maior parte do reinado, ele simplesmente, por conta da popularidade, ele resolve agora induzir o povo a seguir outros deuses e abandonar a Deus. Jeroboão, então, vai mostrar a perversidade. Jeroboão, nos 22 anos que governou o reino do norte, esse homem simplesmente se esquece de Deus. E no momento de grande apuro, ele agora resolve, em conjunto com a sua esposa, tomar essa postura insensata de tentar enganar esse homem de Deus, esse profeta levantado por Deus, chamado Aias. Esse homem então já não podia ver bem, a sua vista já estava comprometida, mas o Senhor Deus, que tem os seus olhos em todos os lugares, vai mostrar a Aias tudo o que estava acontecendo. E para a surpresa então desse casal, quando essa mulher chega até a casa de Aias, ela vai escutar duras coisas, e de fato tudo aquilo que o profeta falou para ela vai se cumprir quando ela retorna para casa, que ela está então chegando próximo ao seu lar. Esse seu filho vai morrer e todo Israel vai o prantear. O próprio profeta vai dizer então a essa mulher que aquele seria o único da família de Jeroboão que teria a dignidade de ser sepultado, que os demais certamente não desfrutariam desse privilégio, haja vista a sua perversidade. Num primeiro momento, o que nós podemos observar e tirar de lição para as nossas vidas mediante esse duro texto que é exposto nesse dia? Nós podemos perceber que aquilo que a palavra de Deus nos fala em Provérbios 15, 3, resume toda essa exposição. A palavra de Deus diz assim: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então nós podemos perceber que não existe absolutamente nada que o ser humano faça que possa passar despercebido diante dos olhos de Deus. Esse casal imaginou que, agindo dessa forma, certamente enganaria aquele homem de Deus. Todavia se esqueceram que os olhos de Deus estavam vendo toda aquela ação, toda aquela postura. Nós não podemos viver de forma dissimulada diante de Deus. Pensar que nós podemos ser algo na igreja, na casa de Deus, diante dos nossos líderes religiosos, e que no meio da sociedade onde nós estamos inseridos podemos ser outra coisa. Nós podemos até enganar as pessoas, mas a Deus ninguém engana. E nós então podemos perceber que foi dessa forma que esse casal teve essa dura realidade em suas vidas. A Bíblia Sagrada também nos apresenta um outro casal, esse está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5, dos versos de número 1 até o verso de número 11, onde vai nos contar uma experiência vivida pelo casal Ananias e sua esposa Safira. Esses, por sinal, vão vender uma propriedade num tempo em que a igreja primitiva estava realmente vivendo um dos momentos mais sublimes da história da igreja. Nesse instante,
esse casal então resolve em conjunto vender uma propriedade e entram em comum acordo que estariam abençoando a igreja com um determinado valor. O que acontece? Nem Pedro e nem tampouco a igreja obrigou ninguém a tomar tal atitude. Então, esse casal, em comum acordo, resolve mentir e dizer que haviam vendido essa propriedade por um valor X, quando na verdade venderam por Y valor. Nós podemos perceber que quando então o Ananias se depara com Pedro, Pedro então vai lhe dizer dura palavra. Pedro naquele momento vai falar para o Ananias: você vendeu por tal valor essa propriedade e reteve um preço. E quando então ele resolve levar esse dinheiro para depositar aos pés dos apóstolos, Pedro vai questioná-lo porque Satanás encheu o coração dele para que mentisse ao Espírito Santo. E Pedro então ainda acrescenta dizendo: conservando porventura não seria teu, e vendendo não estaria em teu poder. Então, perceba você que nenhum ser humano na face da terra pode querer negociar princípios com Deus, valores com Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa dos nossos recursos. Deus precisa apenas que eu e você sejamos sinceros com Deus. Nós precisamos ser sinceros com Deus. É o que esse casal não foi. O Ananias morre e horas depois, provavelmente 3 horas depois, sua esposa chega e Pedro vai dizer para aquela mulher: eis aí os pés daquele que sepultaram teu marido e também vão te sepultar. E aquela mulher também, ela consequentemente vai sofrer aquela dura situação de ouvir aquilo e consequentemente morrer também, porque essas pessoas não foram sinceras com Deus, quiseram negociar com Deus. E ninguém faz com Deus corrupção, ninguém vai agir com Deus dessa maneira errada. Então, se eu e você precisamos ter conserto com Deus nas nossas condutas, na nossa maneira de ver, o dia é hoje. Deus nos conhece. Muitas vezes o Senhor vai estar até em silêncio para nos dar o devido tempo para nós fazermos uma reflexão de vida e podermos ser conduzidos a uma vida de pureza, a um recomeço, uma vida onde nós possamos repensar como é que nós estamos vivendo, quem sou eu com o meu próximo, com as pessoas que convivem comigo e, consequentemente, quem sou eu para com Deus. Para finalizar, vamos nos deparar com o Evangelho de João. No capítulo de número 8, nós podemos observar especificamente no verso 10, o Senhor Jesus erguendo os seus olhos e dizendo as seguintes palavras para aquela mulher pecadora. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ao passo que essa mulher vai dizer: Senhor, ninguém. E Jesus vai dizer a ela: nem eu te condeno, vai, não peques mais. Aquela mulher não se defendeu em momento algum, mas ela foi sincera com Jesus Cristo. Ela simplesmente assumiu o seu erro, confessou seu pecado, e a partir daquele momento, aquela mulher que foi sincera com Deus, teve uma nova conduta de vida, um novo rumo, uma nova história. É o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você. Que nós possamos, a partir dessa reflexão, repensar nossas vidas e passarmos a ser, a partir de hoje, sinceros com Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.